Meu nome é Dr. Hamilton Veloso da Costa, eu sou urologista e hoje nós iremos falar sobre criptorquidia. O que é criptorquidia? É a ausência do testículo no interior da bolsa escrotal. Essa criptorquidia ela pode ser congênita, quando a criança ao nascer, pelo diagnóstico perinatal, você observa que não existe o testículo no interior da bolsa. Ou adquirida durante o crescimento, ao exame não se constata a presença do testículo no interior da bolsa escrotal. A classificação da criptorquidia, ela pode ser a colocação do testículo em relação à bolsa na região inguinal, intraabdominal, ectópica e uma descida incompleta. Isso significa que o trajeto dela do testículo até a bolsa escrotal, ela se faz ou nesse trajeto ou fora dele, de forma ectópica, na região perineal, por exemplo, na região femoral, na região crural. Ele pode se estabelecer em situações ectópicas, fora do trajeto normal. A criptorquidia, ela é a entidade da urologia pediátrica mais frequente cirurgicamente. Existe uma relação entre a prematuridade e a criança de baixo peso durante o nascimento, estando relacionada à criptorquidia unilateral. A formação dos testículos embrionária se forma abaixo do polo inferior dos rins. E à medida que o tempo passa, eles vão descendo em direção ao testículo, chegando no interior do testículo no 9º mês de gestação. Uma interrupção neste trajeto pode levar, então, à formação da criptorquidia. Existe uma formação embriológica, um conduto chamado gubernaculum, que é uma formação embrionária que vai fixar o testículo no interior da bolsa escrotal. E a falha desse gubernáculo é uma das razões também da não fixação desse testículo na bolsa escrotal durante os meses de gestação. Outro fator é os hormônios gonadotróficos, que favorecem a descida, o desenvolvimento do testículo e a descida dele até o interior da bolsa escrotal. Dentre as possíveis causas da criptorquidia, nós temos a alteração da gonadotrofina dos hormônios gonadotróficos, a alteração da musculatura do cremaster, que é uma musculatura da bolsa escrotal, podendo levar à criptorquidia unilateral. Existe a criptorquidia bilateral, que provavelmente se deve à deficiência do hormônio gonadotrófico materno e que também pode ocasionar a criptorquidia bilateral, ou seja, a ausência dos dois testículos no interior da bolsa escrotal. Em relação ao diagnóstico, nós devemos fazer o exame físico, a história, e verificar ao exame físico que existe uma alteração da bolsa escrotal e a assimetria dessa bolsa escrotal que é atingida pela criptorquidia em relação ao testículo contralateral que apresenta-se com bolsa escrotal normal. Outro item é a palpação. Quando se fizer a palpação, deve-se fazer a palpação da bolsa escrotal, palpação da região inguinal, pré-púbica, femoral e crural. Num estudo multi-institucional europeu, verificou-se em 40 mil casos de criptorquidia, que 63% eram canaliculares, 24% eram pré-escrotal, 11% eles estavam de forma ectópica, ou seja, fora do trajeto normal para inserção no testículo, e 8% eram abdominais ou ausentes, não existia a presença do testículo. Portanto, no processo de palpação, nós vamos ter ou um testículo palpável na região inguinal, na região ectópica, fora do trajeto normal, ou se apresentar um testículo retrátil. O que significa? É um testículo que vai para dentro da bolsa escrotal e sai na bolsa escrotal. É um testículo em ping-pong. Ou podemos, na palpação mais profunda, observar que não há presença de testículo. Esse testículo se acumula na região intraabdominal ou não tem testículo. Os cordões espermáticos terminam em fundo cego. Para isso, o diagnóstico melhor que existe, o gold standard, é a laparoscopia, podendo ser feito também a ressonância nuclear magnética. Mas a laparoscopia é o gold standard para se averiguar esses casos de ausência de testículo. Nos casos de ausência de testículos bilaterais, nós temos que fazer o exame de cariotipo
para definir o sexo. Dosagens hormonais, como o LH e o FSH. O que é isso? Esses hormônios são hormônios hipofisários, que o hormônio luteinizante, ele estimula a produção das células de Leydig para a produção da testosterona. Enquanto que o FSH, que é o hormônio também produzido pela hipófise, estimula as células sertolianas, que são as responsáveis pela reprodução humana através da formação de espermatogônio. Portanto, é importante se verificar que o testículo tem duas funções. Uma função hormonal, com a produção da testosterona, e uma função de reprodução humana através das células germinativas. Esse LH e FSH, esses hormônios, eles se encontram muito altos, bastante altos nesses casos de criptorquidia bilateral, enquanto a testosterona é muito baixa. Em relação ao tratamento, a idade ideal hoje é de 6 meses a 18 meses o tratamento cirúrgico. Há anos atrás, o tratamento cirúrgico era feito a partir dos 5 anos de idade. Chegou-se à conclusão, através de estudos de biópsias seriadas, que o testículo dos indivíduos de 5 anos em diante começava a haver alterações das células germinativas, porque esses testículos fora da bolsa escrotal tinham uma temperatura superior à temperatura da bolsa escrotal. A temperatura da bolsa escrotal é uma, e fora da bolsa escrotal, na região abdominal, é outra, diferença de 2 graus centígrados. Isso é muito importante porque são situações que vão levar a 2 importantes itens. Primeiro, a infertilidade masculina, produzida por esses testículos. E segundo, mais importante ainda, é que esses testículos, fora da bolsa escrotal, depois de alguns anos, em 30% dos casos, eles podem produzir o câncer. O tumor maligno é ou germinativo, que são os seminomas, ou os não germinativos, que são os teratomas e teratoscarcinomas. Portanto, é muito importante a colocação desses testículos no interior da bolsa escrotal e a fixação deles. Colocar e fixar ele e o contralateral, o testículo também que não está afetado. Deve ser feita a fixação no interior da bolsa. O nome da cirurgia realizada nesses testículos chama-se orquidopexia. É a fixação do testículo no interior da bolsa. E a retirada dele chama-se orquiectomia. Os pacientes que apresentaram criptorquidia unilateral, 90% depois de tratado, eles têm condições de fecundar. E se forem bilateral, eles têm 65% de chance após o tratamento cirúrgico de fecundação. O tratamento hormonal utilizado no passado, sabe-se que a eficiência não foi totalmente comprovada e não é hoje utilizado. Portanto, como conclusões, nós devemos estabelecer o seguinte: crianças com criptorquidia devem ser tratadas adequadamente no prazo ideal, que é dos 6 meses a 18 meses de idade, para evitar complicações, fatores de complicação sérias como a infertilidade masculina e também produção de tumores malignos, afeta esses testículos devido a alterações da temperatura do interior da bolsa em relação à temperatura intraabdominal. Por aqui ficamos e até outra vez.